Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Dom Bosco, sobretudo quem está aqui pela primeira vez. A aula de hoje, o tema é Covid-19 e reinvenção do ensino. Esse é o tema também da tese de mestrado que eu estou fazendo. Atualmente termino, se Deus quiser, no ano que vem. Bom, então, o que é que me levou a estudar esse tema? Da pandemia e do ensino. Eu tenho aqui comigo um livro chamado História da Educação no Renascimento, do professor Rui Afonso da Costa Nunes. É uma série de 4 livros sobre história da educação, e esse livro aqui em específico, o sumário dele chama muita atenção, porque o primeiro capítulo refere-se a um evento que é muito anterior ao início do Renascimento, né? Um evento que aconteceu em plena Idade Média. E olha que curioso, você abre o sumário do livro, está lá, primeira parte, Educação Renascentista. Capítulo 1, as consequências da peste negra para a educação. Ou seja, o autor entende que, de algum modo, a peste negra foi um dos eventos que preparou a educação renascentista e toda a Idade Moderna, né? Então eu vou apontar aqui três consequências diretas da peste negra, né? A primeira é o desinteresse pelos estudos, em consequência do esvaziamento das universidades. A segunda é a mudança do paradigma pedagógico, né? A mudança do ideal da educação, por conta da peste negra e da Renascença. E a terceira, por incrível que pareça, é o protestantismo. De algum modo, a peste negra é a causa remota do início do protestantismo. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro evento. Vou ler aqui um trechinho do livro para vocês. Como observa Anna Campbell, em suma, de acordo com os testemunhos sobre as universidades e a educação de 1348 a 1375, a peste negra e as subsequentes erupções pestilenciais do século XIV tiveram as piores consequências nesses campos, tal como a mortalidade de professores e alunos, a diminuição de qualidade dos mestres, dificuldade e desaparecimento das próprias universidades, sobre ter sido esse tempo calamitoso para a vida intelectual da Europa, não só material, como também moralmente, como atestam a ineficiência e a cupidez dos mestres, a avareza e a licenciosidade do clero e o relaxamento e os abusos de alunos e faculdades, que determinaram a substituição do esperançoso panorama do século XIII pelo espírito de melancolia e ansiedade, pela inclinação das pessoas a se comprazerem ou deterem na doença e na morte. Então, se a gente olhar para o cenário da pandemia hoje, a pandemia de Covid-19, a gente imagina que a taxa de mortalidade entre os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde é muito maior do que em outros setores da sociedade. Por quê? Porque os médicos estão na linha de frente, tratando os doentes e o tempo todo se expondo à doença. Agora, para uma sociedade extremamente católica, como era a Europa do século XIV, não eram os médicos os primeiros a ir em socorro dos doentes, na verdade eram os padres, né? Porque as pessoas tinham uma visão de cristianismo muito mais piedosa do que a da nossa sociedade. Então ninguém queria morrer em pecado mortal. Então é natural que os padres fossem aos doentes para oferecer o socorro de sacramentos. Mas, assim como numa guerra os corajosos vão à frente primeiro, a gente imagina que foram os melhores padres, né? Não os piores, que correram para socorrer os doentes. Há muitos testemunhos disso nos livros publicados pelo CDB, na história dos primeiros anos da Companhia de Jesus, né? Os padres eles iam escutar os doentes acometidos pela peste, não se importavam em colar o ouvido na boca do doente, sabendo que corriam um grave risco de se contaminar, mas sabendo que a missão estava acima da própria vida deles. Então o que você tem? Os melhores padres que morreram em decorrência da peste para salvar os doentes, para socorrer os fiéis, com toda certeza eram também os melhores professores de universidade. Então você tinha uma geração de grandes intelectuais e santos nas universidades, né? E essa geração foi varrida pela peste negra. A gente imagina que a próxima geração, composta pelos padres que não foram em socorro dos doentes, é uma geração de vida intelectual menor, de vida moral menor e de vida espiritual igualmente menor. E
esse relato que eu li é somente um dos muitos que estão neste livro sobre as consequências da peste negra para a educação. Alguns autores relatam que era muito difícil encontrar um professor de latim, um professor de gramática e etc. Tá? Então esse é o primeiro efeito que a peste negra vai causar na educação da modernidade. Ela, de algum jeito, ela ceifa, né, alguma escola, alguma tradição de vida intelectual, de vida espiritual e de vida moral, que era liderada pelos grandes intelectuais e santos católicos do século XIV em diante. Bom, a segunda consequência é uma própria mudança no que se entendia por educação. A educação do século XIV, XIII, XII, etc., era uma educação extremamente de caráter sobrenatural. Então as pessoas entendiam que a filosofia ela era um meio auxiliar para que se entendesse melhor, né, para que se criasse um vaso seguro para o ensino da teologia. Né? Mas o que importava mesmo, né, era conseguir atingir esse grau da teologia sagrada. Você cria ali todo o arcabouço da razão, educa a sua razão, mas aquilo ele deve terminar numa pedagogia de caráter espiritual, de caráter sobrenatural. E a educação renascentista ela não é assim. Um exemplo muito claro que a gente consegue perceber disso é que quando a gente pensa nas grandes mentes da Europa medieval, o que vem na nossa cabeça imediatamente são teólogos. Né? Eram os teólogos que frequentavam as cortes dos reis. E quando a gente pensa na sociedade do século XVI, não são mais os teólogos. O que vem na nossa mente são o quê? Os poetas. Né? Olha, Camões, Cervantes e etc. Então, esse é o segundo apontamento que a gente pode fazer de uma consequência causada na sociedade do século XIV, XV em diante, por conta da pandemia da peste negra. Vou ler mais um trechinho do livro para vocês. Acontece, porém, que no Renascimento, o ideal pagão da existência e o culto dos valores terrenos que vazaram dos livros antigos para a mente e a existência de muitos humanistas, assim como a ideia consequente de que o homem é um parvus Deus, um pequeno Deus, fizeram com que a educação renascentista contivesse, sob a forma de espírito difuso em muitos escritos, um ideal formativo oposto ao da Idade Média, que fora visceralmente sobrenatural e transcendente. Né? Então, como a gente falou, a peste negra ela afetou diretamente os católicos, sobretudo os mais piedosos. Uma outra consequência da peste negra é que os mosteiros, por exemplo, foram esvaziados. E os mosteiros, naquela época, eram guardas de livros antigos, né, que chegaram da antiguidade para os séculos seguintes através do trabalho dos copistas. Mas não havia mais naquela época alguém que interpretasse aquilo ali à luz do cristianismo, como se Deus quisesse, de algum modo, dar graças atuais aos pagãos para que eles estivessem preparados para receber a encarnação do Verbo. Não havia mais isso. Então, dessa época também ocorre um grande interesse no estudo do grego, né? E os pagãos, eles começam a ter... Desculpa, os pagãos não. Os homens do século XVI, XV, XIV, começam a ter contato com essa obra da antiguidade sem nenhuma intermediação. É o homem confuso, como a gente já viu. Imaginem vocês, né? Uma doença que ceifou 1/3 da Europa, talvez. É bem diferente do que a gente está enfrentando hoje. Quando isso passa, a tendência é que as pessoas fiquem muito ansiosas, queiram viver a vida aqui e agora. Vamos aproveitar a vida, vamos viver o que há para viver. E essas pessoas não tinham mais aquela intermediação de homens piedosos que pudessem conduzi-los a uma vida sobrenatural. Entender que tudo que a gente passa aqui é passageiro. O que importa é a vida no céu. Então eles começam a ter contato com essas obras, e essas obras elas reaparecem, né, no cenário da pedagogia da Renascença. Aliás, o próprio termo Renascença é isso, né, o renascimento do paganismo, não é o renascimento da civilização, o renascimento do paganismo. São as obras pagãs que estão voltando com toda a força para a sociedade. Uma das principais obras dessa época que chegaram da antiguidade para a sociedade do século XVI é a Institutio Oratoria de Quintiliano, que era um orador romano, e essa obra é tão importante para a gente entender o caráter pedagógico da Renascença, que ela não somente aparece como livro preferido, né, ou o livro mais citado entre autores que não foram lá muito católicos, né, como aparece também entre o que havia de melhor de educação na igreja. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada na Ratio Studiorum, né, que é a ordem dos estudos dos jesuítas, vai ver que há citações abundantes sobre Quintiliano.
né? Então, quando os jesuítas resolveram criar um método pedagógico deles, eles não resgataram exatamente o que havia no passado. Eles aproveitaram o que se fazia no tempo deles. Foi uma obra pedagógica bem contemporânea. Então, vimos aqui o primeiro, né? O desinteresse pelos estudos. Em segundo lugar, a mudança dos paradigmas da pedagogia a um novo ideal de educação. E o terceiro, que é um evento que acontece mais de 150 anos depois da Peste Negra, né? O auge da Peste Negra em 1348, que é o protestantismo. Por que o protestantismo ele é a causa... por que a Peste Negra é causa remota do protestantismo? Quem aqui já estudou a vida do Lutero, né, tiver uma oportunidade, tem biografias, grandes, pequenas, acho que até o CDB vai publicar uma agora, deve ficar pronto em janeiro. Tem também o curso do Padre Paulo Ricardo, vai ver que o Lutero, você pode separar a vida dele em duas partes. A primeira era aquele Lutero atormentado, né, e o segundo é o Lutero propriamente revolucionário. Ele tinha uma dificuldade imensa para viver uma vida cristã, e diante da dificuldade dele em viver a vida cristã, ele entende que ninguém pode viver aquilo bem, né? O que eu estou querendo dizer? Lutero ele tinha dois problemas muito graves, né? O primeiro era o problema com castidade, ele tinha muita dificuldade para viver a castidade. E o segundo era o problema com escrúpulos. Então parece que todo monge... Primeiro que o próprio voto dele de monge já é um voto que se pode colocar em dúvida, né? Porque ele está numa tempestade elétrica, fica com medo de morrer durante aquela tempestade e promete à Virgem Maria que se ele sobrevivesse aquilo ali, que ele se faria monge, né? Um ato infundado, né? Um ato promovido pelo medo, não pela razão. E quando ele era monge, por exemplo, ele ia se confessar e ele achava que aquela confissão tinha sido inválida. Então voltava para se confessar. E inválida de novo, voltava para se confessar. Rezar a liturgia das horas. Às vezes ele passava dias e dias e dias sem rezar a liturgia das horas, 14 dias sem rezar a liturgia das horas, e no 15º dia ele rezava toda a liturgia daqueles 14 dias que ele deixou de rezar, né? Então a pessoa tinha um problema de escrúpulos. E por que era assim? Porque, muito provavelmente, ele não tinha um diretor espiritual que pudesse ajudá-lo a se livrar dessas misérias espirituais que ele passava, né? Essa escola de santidade tinha morrido, tinha praticamente desaparecido com a Peste Negra, né? Com a morte dos melhores. Então, numa situação como essa, o Lutero não tinha quem lhe ajudasse, né? E qual foi a conclusão que ele chegou? Bom, já que eu não consigo superar os meus pecados, né, é porque ninguém pode superar seus pecados. Na verdade, os pecados nem devem ser superados. O que você precisa fazer é crer. Não importa se você peca. Você pode pecar quanto você quiser. Mas se você crer, peca com força, mas crê com mais força ainda, que Deus terá misericórdia de você, né? Então, vejam isso, né? Uma doença que aconteceu quase 200 anos depois de todo esse advento do protestantismo e que gerou profundas consequências na sociedade do século XVI, conseguiram gerar coisas terríveis, não só como a mudança dos paradigmas da educação e um decréscimo no interesse pelos estudos, como inclusive a gente pode apontar como uma raiz remota de uma coisa tão horrível quanto foi o protestantismo, né, que até hoje tem consequências graves na nossa sociedade e que nós aprendemos até a conviver, né. Para os católicos daquela época deve ter sido uma brutalidade, como para a gente hoje é muito brutal. Você vê igreja com Pachamama, altar de igreja recebendo show de hindu e etc. Imaginem para vocês como foi no século XVI a sociedade recebendo alguma coisa como o protestantismo. Tá bom? E aí a pergunta que eu me fiz é o seguinte. Bom, se uma pandemia no século XIV foi capaz de transformar a sociedade de tal modo no século XVI, será que a gente não corre o risco de hoje viver exatamente a mesma coisa, né? Será que a pandemia de Covid-19 trará consequências tão nefastas para as próximas gerações como a pandemia de peste negra trouxe para o século XV, XVI em diante? Foi essa pergunta que motivou a organização dessa palestra. E a gente tem que se atentar para as duas coisas, né? A pandemia de Covid-19, evidentemente, ela é muito diferente do que foi a peste negra, né? Você olha de imediato
por exemplo, você consegue perceber que a taxa de mortalidade ela é infinitamente menor. Né? Enquanto você tinha na peste negra uma doença que chegou a matar 1/3 da Europa, com a Covid-19 você não vai ter nada muito parecido com isso. Né? Entretanto, apesar disso, também há outra consideração que a gente precisa fazer sobre a Covid-19. É que, apesar da mortalidade não ser tão grande, ela parece ser uma pandemia, de algum modo, conduzida por outras forças. Né? A mortalidade não é tão grande, mas ela parece cumprir uma agenda. Dando aqui alguns exemplos. A mudança de comportamento. Né? Eles começaram primeiro com o fique em casa. A pessoa que não ficava em casa, ela se sentia, quase um criminoso, né? Um fugitivo. A polícia pode me bater a qualquer momento se eu não ficar em casa. Eu lembro que no início da pandemia aqui no Rio de Janeiro, havia algumas propagandas da prefeitura, no ponto de ônibus, escrito assim: se você está lendo isso, você está errado. Porque você devia estar em casa, não devia estar lendo. Se você está lendo, você está na rua. Né? Você está errado. Utilização de máscaras é a mesma coisa. A pessoa que hoje não utiliza máscara, ela tira quase como se fosse um leproso. Né? Todo mundo se afasta porque quem não usa máscara não tem pena dos outros, quer a morte de todo mundo, é um egoísta, é um animal antissocial e etc. E vejam como isso foi tomando todos os grandes países do Ocidente, né? Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, e Itália, etc. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que mesmo que não fosse isso, a gente não pode confiar cegamente nos números que passam para a gente sobre sobre a pandemia de Covid-19. Tá? Qual outro exemplo que eu tenho para dar disso? Tem um município aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou falar qual que é o nome, com um pouco menos de 60 mil habitantes. Nesse município, a secretária de saúde fez o seguinte: ela fez uma associação criminosa com um laboratório que dava até resultados de Covid. E qual que era o acordo? Nós vamos fazer uma grande testagem de Covid. Vocês vão manipular os resultados para que muitos apareçam como positivos. Feito isso, nós conseguimos justificar a compra de insumos em prol de tratar os doentes da doença. Então, vamos comprar remédios, vamos construir leitos, vamos comprar aparelhos para ajudar na respiração dos doentes, etc. Nessa brincadeira, foram desviados do SUS 9 milhões de reais. Eu estou falando de um município minúsculo, não tem nem 60 mil habitantes. A gente consegue imaginar em municípios grandes como o nosso, o que teria acontecido? Então, é muito difícil da gente confiar no que está sendo apresentado dos números. Né? Eu falei de um município. Quantos municípios existem no Rio de Janeiro? Quantos existem no Brasil? São quase 6 mil municípios no Brasil. Será que todos os municípios, todos os secretários de saúde, são fidedignos nos dados que apresentam? Eu coloco em dúvida, quando a gente olha para a nossa classe política, será que a gente pode confiar em todos? Né? Então, vamos fazer as devidas ressalvas. Né? Essa pandemia, ela parece cumprir determinada agenda. Nós não temos condições de acreditar fielmente nos números que são apresentados, tanto de mortos quanto de contaminados. E a pergunta que que fica para a gente fazer é: quanto ao tema da educação, será que também vai haver alguma agenda a se cumprir no tema da educação? Né? Será que eles esperam alguma coisa? A gente vê que o comportamento das pessoas, com relação à economia, parece haver uma agenda. Com relação à religião, outro município aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo, os shoppings estão abertos, mas as igrejas estão fechadas. Olha o absurdo. Quem tomou um avião durante a pandemia sabe que a empresa aérea não parou de vender um assento do lado do outro. Mas na igreja você tem que ficar quase a 3 metros de distância, uma pessoa da outra. Então, a pandemia parece cumprir várias agendas. E quando a gente fala de educação, existe alguma agenda que a pandemia pretende cumprir? Essa é a pergunta que a gente se faz. E aí, quais são as possíveis respostas? Bom, o ensino o ensino presencial, ele praticamente foi abolido. Né? O ensino só continuou através de aplicativos, né, de reuniões remotas, como o Google Meet e o Zoom. Quem faz faculdade, quem a aula não parou, sabe que a aula tem acontecido assim. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo vai demorar
para o dono da escola perceber que é muito mais barato ele pedir para o professor gravar uma aula, filmar uma aula e botar aquela aula ad eterno no ambiente virtual de aprendizagem, ao invés de sempre pagar novas aulas para o professor fazer uma espécie de lives, né? Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Quanto tempo vai demorar para os pais perceberem que é menos gasto ter que pagar transporte todo dia para os seus filhos para irem para a escola, se eles podem fazer a aula no quarto, trancado no quarto? Quanto tempo vai demorar para os jovens perceberem que cansa muito menos fazer aula em casa, sentado no sofá, com televisão ligada, videogame ligado, do que ir para a escola todo dia, né, e ter aula no colégio, uma aula presencial? Então vejam o seguinte, se configura uma nova modalidade de educação, coisa que a gente não conhecia, né? E aí, será que isso vai durar? Professor, isso é uma homenagem a essa canequinha aqui. E o que eu vejo que o principal atacado nessa história inteira é o próprio professor. Porque o professor ele corre um risco seríssimo de ter a sua função de mestre trocada, né, transformada por uma espécie de função de tutor. Né? O professor não é mais aquele que ensina, é aquele que está ali disponível no chat para tirar alguma dúvida ou outra. Mas ensinar mesmo, talvez isso não aconteça mais. Né? Então, o que eu vejo nessa espécie de novo normal, eu prefiro o antigo normal. Nessa espécie de novo normal, o professor, com relação ao tema da educação, ele parece ser o foco da atenção, parece ser o centro das atenções, aquele que vai ser atacado. Não quero dizer com isso que já em 2021 não haverá professores. A gente viu que a peste negra ela começou em 1348 e as consequências aparecem 150 anos depois. Pensem vocês agora nos tataranetos de vocês. Será que eles conhecerão um professor? Ou é uma dessas profissões que ficou no passado? Né? Mas a verdade disso tudo é que a gente só consegue falar disso, né? Só é possível pôr em dúvida o papel do professor na educação porque nós entendemos muito mal o que é um professor. Né? Se nós entendêssemos bem o que é um professor, nós jamais colocaríamos a função do professor em dúvida num processo de educação. Então, feita essa breve introdução, ou não tão breve introdução, eu gostaria de dividir essa palestra em 3 partes. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é essa pandemia de Covid-19. Não vou me posicionar, só vou mostrar o que está acontecendo. Segundo ponto, eu quero defender a posição do professor. O que é um professor? Através de uma questão, de um artigo, na verdade, de uma série de Quaestio Disputatio de Santo Tomás de Aquino, né, Quaestio Disputatio de Veritate, as questões disputadas sobre a verdade, e existem 4 questões sobre o mestre, né? E uma delas em específico, se o homem pode chamar-se mestre, ou se isso cabe somente a Deus. Essa é a questão que eu gostaria de me basear para defender qual é a posição do professor. E também mostrar que ao longo do tempo, não é de hoje que essa posição vem sendo atacada. O professor hoje ele é muito diferente, né? Hoje o que a universidade oferece como fruto do seu trabalho, o professor é muito diferente do que era o professor 700 anos atrás. E em terceiro lugar, eu quero colocar as duas coisas em conjunto, né? Pandemia e educação. O que é que se tem falado sobre educação durante a pandemia? E eu trouxe aqui alguns recortes, trouxe alguns recortes de algumas fundações de poderosos ligados à educação. Fundação Lehman, Fundação Bill e Melinda Gates, Education for the Future e a Unesco, tá bom? E a gente vai ver o que essas pessoas não falam sobre educação. No final, eu vou apresentar um pesquisador em específico, o indiano Sugata Mitra, e mostrar dois experimentos que ele fez há muito tempo atrás, mas que parece que é o que vai se seguir. Né? O primeiro é The Hole in the Wall, o buraco na parede, e o segundo School in the Cloud, a escola nas nuvens. Eu quero mostrar como essa transição do buraco na parede para a escola nas nuvens é o que parece que vai acontecer agora que eu digo nos próximos anos, com relação ao tema da educação. Tá bom? Então, para falar de Covid-19, a gente tem que no dia 31 de dezembro de 2019, a OMS foi alertada
sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. No dia 7 de janeiro, as autoridades chinesas confirmaram se tratar de um novo tipo de coronavírus que causava uma infecção. E essa infecção foi intitulada Covid-19, em referência ao ano 2019. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto de Covid constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional. Esse nível de alerta da OMS é o mais alto nível de alerta de todos, né? Significa que é uma doença que pode se espalhar no mundo inteiro e que exige uma resposta coordenada de todas as nações. Uma nação sozinha não consegue controlar a Covid-19. Bom, esse evento foi, sem dúvida nenhuma, o evento mais importante do ano, porque ele mexeu com a vida de todo mundo, né? Tanto do cidadão comum, gente demitida, impedida de trabalhar, quanto de eventos internacionais de grande importância, né? Não sei se alguém lembra, mas esse ano devia ter ocorrido a Olimpíada, né? A Olimpíada foi cancelada. Eu lembro que o Japão brigou por caramba, mas não conseguiu fazer as Olimpíadas acontecerem. E é adiado para 2021, a gente nem sabe se realmente vai acontecer em 2021. Agora é o seguinte, a gente precisa responder a algo que a mídia costuma jogar na cara de gente que tem a menor desconfiança sobre a Covid-19. Nós não somos negacionistas. Nós não negamos que é uma doença. Verdadeiramente uma doença. A gente sabe que há. Aqui no Centro Dom Bosco, a equipe inteira pegou. Tem aqui um médico que tratou de muitas pessoas. A doença existe, né? O que a gente coloca em dúvida, como eu falei no início da aula, é se ela realmente é tão letal quanto a mídia quer fazer parecer. E, bom, todas as consequências que nós tivemos, né, tem sobretudo as medidas tomadas pelos diversos governos. Então, a gente vê o seguinte, a pandemia começou na China. A China montou um ultra lockdown, ninguém saía de casa para nada, construiu um super hospital de campanha em 2 semanas e conseguiu controlar a doença de modo que a doença parece que não passou para nenhuma das outras províncias da China. Ela se espalhou no mundo inteiro, mas nas outras províncias da China ela não se espalhou. Agora, as medidas que a China adotou durante a pandemia foram basicamente copiadas por todas as outras nações. A China fez lockdown, todo mundo começou a fazer lockdown. A China mandou usar máscara, todo mundo começou a usar máscara. A China construiu hospital de campanha, todo mundo construiu hospital de campanha. A China oferecia os testes, todo mundo começou a comprar os testes. Então, tudo que eles faziam, as outras nações passaram a copiar exatamente as mesmas medidas. Óbvio que quem sai muito fortalecido disso tudo é a China, né? Quantos aparelhos para ajudar os aparelhos respiratórios foram adquiridos da China? Quantos insumos, né? Toneladas e toneladas, milhões e milhões, bilhões e bilhões de dólares, de euros, de reais gastos com insumos adquiridos na China. Agora, outra suspeita que eu queria levantar, e eu devia ter levantado no início, mas eu acabei esquecendo, depois que eu vi o livro e me recordei. Esse livro aqui, da Cristina Jiménez, é uma jornalista espanhola, chama Os Donos do Mundo. É uma denúncia que a jornalista montou a um chamado Clube de Bilderberg, né, que é uma reunião de poderosos da mídia, políticos vendidos e donos de imensa fortuna para criar eventos que causam transtornos a nível mundial. Aí, mais uma vez, você abre o sumário do livro e tem aqui no capítulo 10, a tática das pandemias. Aí você pensa, esse livro foi escrito esse ano, né? Só que o livro foi escrito em 2010. Então, desde 2010, alguém já desconfiava que havia alguma tática em cima das pandemias. Vou ler aqui um trechinho para vocês do capítulo. Os meios de comunicação levaram pânico a todos os cantos do planeta. Começou na primavera de 2009. Troca em 2009 por 2019, vocês vão ver que é muito parecido. No ano em que ninguém esperava que fosse acontecer. Rapidamente, sem prévio aviso, a OMS, órgão pertencente à ONU, ousou afirmar que, no mínimo, 150 milhões de pessoas morreriam vítimas da gripe A. 4 vezes mais que as mortes causadas pela gripe no ano de 1918, a gripe espanhola. O governo do Reino Unido chegou a aventar a possibilidade de disponibilizar valas comuns e falou em 60 mil mortes. Os políticos ingleses mais alarmistas falaram em 700 mil casos, mas não passaram de 60.
Na Espanha, a gripe A ceifou a vida de 275 pessoas, enquanto que a gripe sazonal mata entre 3 e 4 mil pessoas todos os anos. O alarmismo infundado custou aos espanhóis 333 milhões de euros em vacinas e antivirais. Mas por que a OMS declarou o vírus da gripe A como uma pandemia, se teve uma mortalidade inferior à da gripe sazonal? Várias frentes de cientistas, políticos e cidadãos acusam a OMS de colaborar na estratégia dos laboratórios farmacêuticos, que tem o intuito de criar um alarmismo global com a finalidade de se enriquecerem por meio da venda de vacinas. Mas será que tudo, ou melhor, todos fizeram isso por dinheiro? E aí o capítulo segue com ela explicando que não é somente o dinheiro, é sobretudo o controle do comportamento que leva a OMS a criar esse tipo de alarme. Vejam, isso aconteceu 10 anos atrás. Como a situação parece com a nossa? Evidentemente, com exceção de que os números de mortos aqui, aparentemente, feitas devidas ressalvas, parecem ser muito maior do que foi da gripe A. O que significa, se lá a coisa não se espalhou tanto, é porque o vírus era muito agressivo. Se o vírus não fosse tão agressivo, não teria contaminado só 275 pessoas. Bom, então está inversamente proporcional. Quanto mais agressivo é o vírus, menor é a taxa de transmissão. Tá bom? Então, é uma denúncia de uma jornalista, eu convido as pessoas a lerem, sobre a ideia de que a pandemia pode ter sido criada para forçar uma agenda. Não, eu não vou dar 100% de assentimento em tudo que a autora diz, mas eu acho que faz muito sentido. Em 2010, a OMS, em conjunto com algumas entidades, declarou que essa década seria a década da vacinação. Um dos objetivos era, até 2020, conseguir vacinar uma tal porcentagem de pessoas. Bom, parabéns, parece que conseguiram. As pessoas, elas entendem, hoje pergunto para qualquer um na rua, as pessoas só entendem que o mundo vai voltar ao normal depois que houver uma vacina. Hoje eu estava no meu trabalho, e aí determinada pessoa falou isso, não, a gente espera que no ano que vem, se Deus quiser, vai sair essa vacina e tudo vai voltar ao normal, nós teremos as nossas vidas de volta. Isso já está no imaginário das pessoas. As pessoas pensam que enquanto não houver vacina, o mundo não volta ao normal. Então, se essa tática de criar uma pandemia para conseguir vender, conseguir dinheiro com a venda de vacinas e com mudança de comportamento de pessoas é verdade, bom, era uma suspeita em 2009, a gente tem motivo suficiente para suspeitar de novo agora, em 2019. São praticamente os mesmos agentes, as mesmas pessoas envolvidas. Fundação Bill e Melinda Gates, OMS, Dr. Anthony Fauci, um médico dos Estados Unidos, que não lembro agora qual que é o órgão que ele faz parte. Mas, enfim, nós temos esse cenário. Com relação à educação, como eu disse, já que as aglomerações foram impedidas e uma sala de aula é sempre uma sala fechada com muitas pessoas, as atividades presenciais de educação foram as primeiras a serem atingidas. Então, de início, aulas canceladas. E com o tempo, acho que no início todo mundo imaginava isso, que seria uma coisa de 2 semanas, 3 semanas. Mas como com o tempo nada mudava, as pessoas tiveram que buscar uma outra alternativa para não interromper indiscriminadamente as atividades de educação. Qual foi a alternativa? Ensino remoto. Aplicativos de reunião remota, como o Zoom e o Google Meet, e vamos fazer as aulas acontecerem. Bom, e aí eu repito aqui agora, para terminar essa parte, aquelas mesmas perguntas que eu fiz lá na introdução. Quanto tempo demora para um dono de escola perceber que é mais barato ele pagar um professor para gravar uma aula do que pagar professores para todas as vezes fazerem novas lives, se ele poderia estar só no chat, por exemplo, tirando dúvida? Quanto tempo demora para isso acontecer? Quanto tempo demora para a família perceber que é muito mais barato ter o aluno, o filho, estudando em casa, não gastando dinheiro com transporte, não correndo riscos de ser assaltado, enfim, de pegar alguma doença? Quanto tempo demora para os próprios alunos perceberem que também é muito mais cômodo? Você gasta muito menos. Eu faço o meu mestrado em outra cidade. Toda sexta-feira tinha que ir para essa outra cidade, dormia lá, tinha que dormir em hotel, no dia seguinte voltava. Quanto tempo demora para quem tem situação parecida com essa perceber
que é mais barato, tá? É mais cômodo. Economicamente falando, evidentemente, tá? Olhando desse ponto de vista, é muito mais cômodo. Gasta muito menos fazer as coisas remotamente. E aí a gente vê que a posição do professor, ela vai sendo atacada, né? O professor, ele corre o sério risco de, em algum tempo, se transformar em uma espécie de tutor, né? De alguém que está no chat online somente para tirar dúvidas, mas jamais com aquela posição antiga que o professor tinha, tá bom? E para explicar essa posição antiga que o professor tinha, nós vamos recorrer à tradição da Santa Igreja Católica, tá bom? Não vamos falar aqui de... Geralmente, quando a gente fala de educação e catolicismo, o primeiro documento que vem na nossa cabeça é aquela encíclica Divini Lius Magistri, do Papa Pio XI. Né? Era um tempo em que a educação... Não se entendia isso, né, antigamente, que a educação era um papel do Estado. Olhem o caso do Império Brasileiro. Né? Mais de 90% das escolas no Brasil do Império pertenciam à Igreja Católica. E quando começa, depois dos triunfos infelizes da maçonaria nas nações do Ocidente e se declara o Estado laico, os Estados se separando da Igreja, o Estado não pode mais arrogar para si uma educação de caráter sobrenatural, porque isso pertence à Igreja. Então o Estado precisa pensar, preciso pensar um novo modelo de educação. E aí aparecem algumas propostas que a gente não vai citar aqui, mas não é mais aquela educação católica. E aí o Papa Pio XI vai defender, né, o que é a educação católica, qual que é a participação da sociedade, das famílias na educação. Quando a gente trata desse tema, esse é o livro de cabeceira, né, Divini Lius Magistri, do Papa Pio XI, publicada em 1929. Mas não é esse a linha de raciocínio que eu queria seguir para tratar esse tema, para defender o que é o professor, para que serve o professor, qual que é a função dele no ensino. O livro que eu gostaria de usar é, como eu já falei, uma questão disputada de Santo Tomás de Aquino sobre o mestre. Né? Então, para quem não sabe, as Quaestio Disputatio, as questões disputadas de Santo Tomás de Aquino, era um conjunto de questões, né? Conjunto de artigos, e aí o mestre ele oferecia uma determinada questão, né? Aquela questão, os alunos eles desafiavam, né? Mandavam algumas preposições contrárias e algumas a favor, né? E aí no fim o mestre ele dava uma solução e respondia todas as objeções dos alunos, tá bom? Então essas aqui que a gente vai ver, elas estão no conjunto das questões disputadas sobre a verdade. No conjunto de questões disputadas sobre a verdade, existem 4 artigos sobre o mestre, né? Quaestio Disputatio de Magistro. E aí você tem aqui as 4 questões. Primeiro, se o homem pode ensinar e ser chamado de mestre ou somente Deus? Segundo, se alguém pode ser chamado de mestre de si mesmo? Terceiro, se o homem pode ser ensinado pelos anjos? Quarto, se ensinar é um ato da vida ativa ou da vida contemplativa. Tá bom? Nós nos deteremos somente nesse primeiro artigo. Quaestio est de magistro, et primo quaeritur utrum homo posse docere et disci magistre, vel solus Deus. A questão é sobre o mestre. Primeiro, pergunta-se se o homem pode ensinar e ser chamado de mestre ou se isso cabe somente a Deus. Tá bom? E aí, ele começa dizendo, né? E parece que só Deus ensina, que só ele deve ser chamado de mestre. E aí seguem 18 objeções, tá bom? 18 objeções, deixa eu passar aqui, são muitas. E em contrário, né, 5 objeções a favor, né, de que o homem pode ser chamado de mestre e que isso não cabe somente a Deus. Mas o que interessa para a gente aqui é a solução. Né? Como que Santo Tomás vai responder isso daí? Ele vai dizer que existem 2 escolas, né, de pensamento, muito usando aqui com as minhas palavras. Né? Existem 2 escolas de pensamento sobre esse assunto. Uma que remota a Avicena, né, o filósofo muçulmano, que diz o seguinte, que toda ciência adquirida pelo homem, ela é infundida por um agente externo, né? Como se Deus colocasse na cabeça daquela pessoa a ciência, né? A pessoa por ela mesma não tem condições de fazer nada. Então Deus vai lá, ou qualquer outro agente externo, e implanta a ciência naquela pessoa. A segunda escola de pensamento é a escola dos platônicos, né? Então,
Quem leu, não sei se é o Fédon ou Fedro, que é o da imortalidade da alma, tem a doutrina da reminiscência, né? O que isso quer dizer? Que a alma, ela viveu outras vidas, né? E durante aquelas outras vidas foi adquirindo conhecimento. E aquele conhecimento está como se fosse adormecido na alma da pessoa. E aprender para os platônicos não seria nada mais, nada menos do que apenas recordar. Né? Então o conhecimento já existe na alma humana, ele só precisa recordar. Não tem interferência nenhuma de nenhum agente externo. Então Santo Tomás vai se colocar entre essas duas posições. A primeira, que diz que só Deus ensina, né? Ou que só um agente externo ensina. E a segunda, que todo o conhecimento que o homem precisa adquirir está contido na sua alma. Vai tomar aquela doutrina de Aristóteles que a virtude está no meio. Mas ela não está no meio na mesma elevação. Está como se fosse uma comparação do Garrigou Lagrange, né? É uma montanha entre dois vales, tá bom? Então ele vai tomar metade da proposição. Ele vai dizer o seguinte, é uma explicação um pouquinho complicada, mas vale a pena a gente prestar atenção para entender. Ele vai fazer primeiro uma comparação... Desculpa, agora achei. Seguinte, Paulo. Deve-se dizer o mesmo em relação à aquisição da ciência. Que pré-existem em nós certas sementes das ciências, a saber, as concepções primeiras do intelecto, conhecidas imediatamente à luz do intelecto agente, pelas espécies abstraídas dos objetos sensíveis, sejam elas complexas como os axiomas, ou simples como a noção do ser, de uno e outras semelhantes, que o intelecto apreende imediatamente. Todos os outros princípios subsequentes procedem desses princípios universais como de suas razões seminais. Assim, quando desses conhecimentos universais a mente atualiza o conhecimento do particular, que antes só tinha impotência e em geral, é então que dizemos ter adquirido ciência. O que ele quer dizer aqui? Que determinados conceitos, eles realmente existem na alma humana, na inteligência humana, mas em potência. Né? Por exemplo, toda coisa é idêntica a si mesma. Isso aqui é um copo. Perdão, copo não. É uma caneca, não é um livro. Não é uma mesa. Eu sei que é um copo. Esse conhecimento, ele já existe de algum modo na minha alma. O menor está contido no maior. Também é um conhecimento que você não precisa de uma explicação. Você aprende isso quase que imediatamente, porque, segundo Santo Tomás, isso já existe de algum modo na alma. Você vai atualizar esse conhecimento. Mas isso pode acontecer de dois modos. Ou você o atualiza é trazer da potência ao ato, tá bom? Ou você o atualiza pelas suas forças próprias, né, pela sua própria inteligência, ou quando você não consegue fazer isso, você o atualiza com o auxílio de alguém. Deve-se saber, entretanto, que nas coisas naturais, algo preexiste em potência de duas maneiras. A primeira é a impotência ativa completa, a saber, quando o princípio intrínseco é suficiente para levar ao ato perfeito, como ocorre no sarar, em que a virtude natural que está no próprio doente o conduz à saúde. Ele faz a comparação entre a aquisição da ciência e a aquisição da saúde, né? Aquele caso dos doentes que se curam pelo próprio organismo, né? Não precisa de um agente externo. A outra maneira é a impotência passiva, a saber, quando o princípio intrínseco não é suficiente para trazer ao ato, como no caso do fogo que se faz a partir do ar, o que não poderia ocorrer por conta de nenhuma virtude existente no ar. Ou seja, quando você precisa de um auxílio externo, né? É o caso do médico, que para causar a cura, né, para sarar o doente, ele utiliza um remédio. Mas não é o médico que causa a cura, ele ajuda o próprio organismo do doente a ele mesmo proceder à sua própria cura. Tá bom? Então é desse modo, não é como é que Santo Tomás diz o que seria o ensino. Disse consequentemente, alguém ensina um outro porque aquele expõe a este, mediante signos, o mesmo percurso da razão que faz em si mesmo pela razão natural, de modo que a razão natural do discípulo alcança o conhecimento daquilo que ignorava por meio dos sinais propostos, servindo-se deles como instrumentos. Logo, assim como se diz que o médico causa a saúde do enfermo cooperando com a natureza, assim também se diz que um homem causa a ciência em outro, cooperando com a sua razão natural. Isso é ensinar. Tá? Então, o homem não ensina o outro quando ele quer
forçar, né, que é enfiar conhecimento na cabeça da outra pessoa. Ele ensina quando ajuda aquela pessoa ela mesma a conhecer. Eu tenho um exemplo aqui, eu dou aula de latim para crianças, né? É muito divertido. Quando você está só lendo para eles, eles ficam bem dispersos, né? Bem agitados. Agora, quando você escreve uma coisa no quadro e pede para eles fazerem por eles mesmos, né? Por exemplo, eu fiz uma espécie de uma árvore genealógica. Aí coloquei assim, pai pater, mãe mater, irmão frater, filho filhos, filha filha. E aí pedia para eles colocarem a família dele e fazerem eles mesmos as frases, né? Então, Márcia est mea mater, Franciscus est meus pater. Eles faziam, crianças de 6 anos de idade, e ficavam super empolgadas com aquilo ali, né? Então você é como se você desse um empurrão, mostra um pouquinho, mas à medida que o aluno vai crescendo, você precisa sair um pouco de cena e deixar ele mesmo construir, né, a estrada para o conhecimento. Quando você faz o contrário, né, quando você tenta enfiar ciência na cabeça das pessoas, você não consegue enfiar conhecimento. Você consegue produzir opinião ou fé, né? Fé muito, muito, muito entre aspas. Não é aquela fé sobrenatural como a nossa fé de que existe a Santíssima Trindade, de que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Fé no sentido disso aqui. Não existe homem e mulher, tá? Todo mundo é neutro. Você tem corpo de homem, mas você não é homem. Você tem corpo de mulher, mas você não é mulher. Você nasceu homem com esse corpo aí, mas isso é tudo uma construção social que as pessoas enfiaram na sua cabeça. Se você é livre para ser o que você quiser. Você olha para o seu corpo e vê que você não é livre para ser o que quiser. Mas as pessoas, elas creem naquilo ali. Elas não têm como provar, sabe? Talvez até seja uma perda de tempo, às vezes, debater com essas pessoas, porque elas estão tão cegas naquilo ali, sabe? É uma idiotice tão grande e não tem fundamento nenhum, mas é porque foram vítimas, né, desse sistema de ensino falacioso e totalmente de caráter ideológico que tomou a nossa pedagogia miseravelmente, tá? Eu vou só ler essa parte de Santo Tomás de Aquino falando, que é mais bonito nas palavras dele do que nas minhas. Se ao contrário, um homem propõe ao outro coisas que não estão ou não parecem estar incluídas nos princípios conhecidos imediatamente, não causará neste a ciência, mas talvez opinião ou crença, ainda que estas também sejam, de certo modo, causadas pelos princípios inatos. Tá? Então, quando um ideólogo ele tenta enfiar ideologia na cabeça de uma criança, ele não produz ciência, ele produz fé. Aquela criança não está fazendo a menor ideia. Aquela criança não, qualquer aluno, não está fazendo a menor ideia do que está acontecendo ali. Meu Deus, o que é isso? Mas ele crê no professor, né? O professor é uma autoridade de sala de aula. Bom, se o professor está falando, deve ser verdade. Então ele exerce um ato de fé na pessoa do professor e engole aquela idiotice que miseravelmente vai ceifar muitas e muitas e muitas inteligências. Tá bom? Então, quando a gente vê o aluno nesse sistema com professores comprometidos com ideologias, é muito fácil. É muito fácil para o aluno se perder e é muito fácil para o professor enganar. Tá? Então, isso é muito importante. Para quem quer ser professor, você precisa sair de cena e deixar o mestre agir. Perdão, e deixar o aluno agir. E aí, lembrando aqui do meu amigo Luciano, tem uma citação do Gustavo Corsão no livro Dois Amores, Duas Cidades, né? Que é uma outra explicação de como que a educação acontece. Ele vai dizer o seguinte, Gustavo Corsão: no dinamismo da educação, o pai ou mestre não tem função parecida com a do escultor, que faz uma estátua. Educar não é fazer homens, é antes ajudar as crianças a se tornarem adultos. O pai ou mestre nesse dinamismo não entra como fator principal, e sim como agente ministerial secundário. O fator principal é a atividade imanente do próprio educando. Então você não vai fazer aquela pessoa, você vai dar os meios para que ela mesma se faça, né? Que ela mesma encontre o caminho do conhecimento. Tá? E não poderia deixar de ser diferente. Pensem na leitura, né? Você aprende a ler, mas você não vai ler só o que a professora, não deveria ler só o que a professora quer que você leia. Você aprende a ler e vai ler depois aquilo que você quiser, né? Ou aquilo que você deveria ler. Esse é um exemplo, né? Você estuda latim. Para quê? Para aprender as respostas da missa. Mas depois você quer fazer outras coisas também. Eu quero ler, sei lá, Santo Agostinho no original, quero ler a Suma Teológica. Você aprende os rudimentos. Depois é você por sua conta própria.
Se você não agir, você não se faz. Tá bom? Não espere o professor te construir. E o professor não construa o aluno. Isso serve também para os pais, né? Como o Gustavo Corsão coloca aqui. Tá bom? Mas a grande verdade, pessoal, é que esse ideal de educação, ele já praticamente morreu. Quem faz ensino à distância sabe que muitas vezes não vai encontrar na sala de aula um professor, mas é realmente um tutor, alguém que está ali disponível naquelas 2 horas para tirar uma dúvida. Se a gente entende que o professor ele é passível dessa mudança, é porque essa mudança já aconteceu. Né? Se a gente pode se permitir não ter um professor, é porque o papel do professor já foi enganado há muito tempo. Né? A gente mostrou esse caso da ideologia, né? Como funciona a cabeça do ideólogo, e isso poderia ajudar a explicar muitas coisas sobre a tragédia que é a educação do século XXI. Mas não é sobre esse assunto que eu queria me referir agora. Né? Eu trouxe aqui comigo também um livrinho muito pequeno que eu indico para todo mundo que gosta de estudar pedagogia, chamado A Conexão de Leipzig. Tá bom? A destruição sistemática da educação americana. Então, no livro, né, ele, apesar de ser um livro sobre educação, ele não começa tratando sobre educação, ele começa tratando sobre psicologia. Então, para quem não sabe, a psicologia, há muito tempo atrás, ela era uma ciência subordinada à filosofia. Tá? Você tinha a filosofia que era rainha, né? Você tinha a física, que era a aplicação da filosofia ao mundo, e você tinha a psicologia, que era a aplicação da filosofia à alma. Né? Psicologia era somente isso, a ciência da alma. Mas na Universidade de Leipzig, na Alemanha, no final do século XIX, ocorreu uma verdadeira ruptura no ensino da psicologia. Né? Isso começou através de um filósofo alemão chamado Wilhelm Wundt. Ele lecionou psicologia na Universidade de Leipzig a partir de 1875. E para ele, uma coisa só era digna... Eu falei o alemão errado? Eu não sei como é que se escreve. Deixa eu pedir um socorro. É assim, ó. É isso aí. Depois o Igor, na edição, ele ajeita. Para ele, uma coisa só era digna de ser estudada se fosse mensurada. E, obviamente, que a alma humana, por ser uma realidade imaterial, não pode ser mensurada. Né? Então, para ele, a psicologia, como ela era entendida até então, não tinha razão nenhuma de ser. Então, ele vai criar uma verdadeira revolução no entendimento da psicologia. Né? A psicologia, para ele, passa a ser, né, as reações, né? As reações do corpo humano. Né? Você estuda determinado estímulo, causa determinada reação. Esse é o estudo da psicologia para ele. Vamos ler aqui um pouquinho do livro. Ao afirmar que o homem é desprovido de espírito e autodeterminação, Wundt buscou provar que o homem é a soma de suas experiências, dos estímulos introduzidos em sua consciência e em seu subconsciente. Ao dirigir o trabalho de seus alunos, fazia convergir as suas energias em exames minuciosos, analisando minuto a minuto as percepções sensoriais, na tentativa de dissecar e quantificar todos os aspectos da ação e reação humanas. O que, quanto ao tempo da reação aos estímulos, determinava a diferença entre um indivíduo e outro? Por que alguns combinam os estímulos de forma diversa? Quais são as leis das associações que podem ser formadas entre as palavras? Então é dessa época que aparecem aqueles laboratórios onde o homem ele é quase tratado como um animal. Você vê o homem na gaiola, né? E alguém vai lá dar um choque para ver o que acontece. É dessa época que aparece a lobotomia também. Tá bom? Então é um novo jeito de encarar a psicologia. Aliás, a gente tem até uma nova definição da psicologia. Deixa eu ver se... Mas, pelo visto, eu não marquei a página que está a definição. Mas é basicamente isso. A psicologia, para ele, é entendida como a soma das reações fisiológicas. Não é mais a alma humana. É o que o cérebro e o sistema nervoso respondem aos estímulos. Tá? Quando você tem essa diferença,
né, do entendimento do que é o homem, do que é a alma humana, é óbvio que a educação vai também sentir os reflexos. Porque essa educação, onde o professor ele conduz o aluno, né, ele mostra ao aluno qual que é o caminho da ciência, ela só é entendida numa cosmovisão onde um homem é um ser dotado de vontade, de inteligência, né, e a inteligência dele ele busca a verdade e a vontade busca o bem. Nesse sentido, nessa cosmovisão, faz sentido uma educação como essa que a gente acabou de ver em Santo Tomás de Aquino. Agora, numa cosmovisão onde o homem ele não é muito mais do que um macaco, né? Não é muito mais. Não faz nenhum sentido você entender a educação desse modo. Então, você tem um decaimento muito profundo na psicologia, né? E ela passa, em determinado momento, a analisar somente o comportamento. A psicologia se torna basicamente a ciência do comportamento. É ver como que as pessoas se comportam. Qual o estímulo que eu posso dar para que essa pessoa ofereça como resposta comportamento X. E aqui a gente vê, isso está tão impregnado na nossa própria educação, que a gente vê que a própria pandemia ela foi contida desse modo. Né? Você oferece uma proposta. Use máscara. Quem sai na máscara sem rua é egoísta, quer matar as pessoas. Às vezes você nem acredita, você nem acredita, não usa máscara, mas você coloca ela no bolso para evitar transtornos maiores. Você já está meio que condicionado. Fique em casa. Não saia de casa, fique em casa. Não vá para o trabalho, não abra seu negócio. Se você abrir, você é um egoísta. Você prefere o dinheiro do que a vida das pessoas. Economia a gente vê depois. Mais uma vez, você não consegue nem pensar, gente, como é que essa máscara vai me salvar desse vírus ultramortal? Olha como é que as pessoas manipulam o vírus no laboratório, com umas roupas que parece até a roupa que o astronauta usa para ir para o espaço. Como é que eu, com a minha máscara de pano, vou sobreviver a esse vírus letal? Mas você não consegue nem pensar nisso, porque você não foi educado para pensar. Você foi educado para corresponder com um comportamento a determinado estímulo. Tá bom? Então, nesse sistema, né, a educação ela sai muito prejudicada. O Wundt, esse psicólogo alemão, ele criou o primeiro laboratório de psicologia experimental da Europa e ele causou uma verdadeira revolução na psicologia porque ele conseguiu influenciar muitas e muitas e muitas pessoas através do quê? Da diplomação. Então, os alunos iam para a universidade dele e conseguiam um PhD em psicologia. Pô, PhD em psicologia, caramba, é muita coisa. Né? E os principais educadores, né, dos Estados Unidos da época foram todos alunos diretos ou indiretos do Wundt. Então, só para a gente ter um exemplo, desse cara aqui, vai aparecer outro chamado Clark Hall, o George Hall. Foi orientando dele, né? E esse Hall, por sua vez, vai orientar outra pessoa, que vocês devem conhecer já. John Dewey, que é um dos maiores nomes da educação do século XX. Ser um grande nome não significa que era um grande educador, tá? Deixando isso bem claro. E o John Dewey, por sua vez, foi um grande influenciador do Anísio Teixeira aqui no Brasil. Né? Então vejam como as coisas estão conectadas. Né? Você consegue fazer quase traçar uma linha, né? Que vai desse psicólogo alemão até a educação, não só nos Estados Unidos, como a educação no Brasil. Né? Tem uma linha que faz algum sentido. Né? Pensar que o conhecimento disseminado na Universidade de Leipzig no final do século XIX ajudou de algum modo a construir o modelo de educação que nós tivemos no Brasil depois que a República, não só que a República é proclamada, mas quando ela se separa da Igreja. Né? O novo Estado laico não tinha um ideal de educação. Né? E aí quando acontece as primeiras tentativas, né, de se propor um novo ideal de educação, é que aparece o Manifesto dos Pioneiros da Nova Educação. Um dos assinantes, um dos signatários, foi o Anísio Teixeira, um dos principais. Vejam como uma coisa acontecida numa universidade, na Alemanha, no século XIX, tem desdobramentos para décadas e décadas e décadas de educação aqui no Brasil. Tá bom? A coisa é um pouco grave, né?
Bom, agora que nós já vimos como o entendimento do que era o professor, que eu entendo que é o correto, né? De Santo Tomás de Aquino, doutor comum da igreja. Como esse entendimento foi modificado, né, com o passar dos séculos, em grande parte porque não se entende mais o que é a alma humana, né? Aquela alma humana, aquela definição de alma que a gente encontra em Santo Tomás, em Aristóteles, na filosofia da escola realista, é completamente dessa definição de alma que a gente tem agora. Bom, isso obviamente vai calhar, por exemplo, num darwinismo, né? Se o homem é só o comportamento dele, olha, a gente é tão próximo, o macaco ele realmente consegue fazer muitas coisas parecidas com a gente, né? Essa educação voltada somente para o comportamento, ela vai favorecer o estardalhaço que aconteceu agora, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19. E coisas mais graves ainda, né? Até que ponto nós podemos competir com uma máquina, né, com um computador, em influenciar o comportamento de pessoas? Eu viajei para a Europa em 2018 e fui para 5 países, né? Como eu era meio preguiçoso, ainda sou, todos os países eu ia e comia no McDonald's. Né? Inglaterra, McDonald's. Espanha, McDonald's. Portugal, McDonald's. Roma, na Itália, eu não comi macarrão, comi no McDonald's. E uma coisa muito engraçada, você não era atendido por uma pessoa. Lá você sempre era atendido pela máquina, né? O totem. Como tem aqui, nesse McDonald's aqui da Cinelândia. Você pode ser atendido pela pessoa, mas você tem a opção também de ser atendido ali pelo totem. Lá você praticamente não tinha a opção de ser atendido pela pessoa, era só pelo totem. Tem alguns mercados, né, lá na Zona Sul, que você vai também não precisa atender no caixa. Você passa as suas próprias compras, paga, coloca no saco e vai embora. Banco, qual foi a última vez que alguém aqui foi no banco fazer transferência? Você pode resolver tudo hoje pelo celular, né? Então, o ser humano gradativamente está sendo substituído pela máquina. Isso é factível, tá? Fica muito claro. Passagem, para vir para cá, tive que carregar o meu bilhete único para poder pegar o trem e o metrô. Não fui atendido pela pessoa. Tinha lá o totemzinho, passa o cartão, acabou, zero estresse. Então, as pessoas estão sendo substituídas pela máquina, tá? E aí parece que você tem 2 últimas fronteiras, né? Até aí vocês podem passar. Por aqui vocês não passam. O primeiro é o sacerdote, né? A máquina não vai substituir o padre de celebrar a missa, de atender a confissão, ou não deveria substituir, porque quantas pessoas se acostumaram agora durante a pandemia a assistir missa pela internet e infelizmente não vão voltar para a igreja? Quantas pessoas? Não são poucas. Só voltam aquelas que entenderam, né, que o sacerdote ele tem um poder que computador nenhum pode intermediar, que é o poder de ministrar os sacramentos, né, ser sinal visível da graça. As pessoas que não entendem isso, que vão comungar todo domingo, como se estivessem fazendo mais uma refeição do dia, elas não vão voltar para a igreja. Tá? Elas não entenderam qual que é o papel do padre. E a segunda fronteira, né, o segundo baluarte, né, o segundo fosso intransponível, que deveria ser intransponível pelo menos, é o professor. E vamos realmente colocar também em dúvida, né? Será que o professor realmente ele é insubstituível? Será que ele não vai ser em momento nenhum substituído pela máquina? Tá? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer hoje quando fala de Covid-19 e educação. Qual é o limite da tecnologia? Até onde a tecnologia vai? Né? Ela deveria ser somente um intermédio, né, entre o professor e o aluno. Quando não há sala de aula, pode aparecer a tecnologia. Mas substituir, será que isso vai acontecer? Tá bom? E aí já estamos chegando para o final da palestra. Eu trouxe aqui somente alguns exemplos, né, algumas notícias de fundações ligadas ao tema da educação, né, e onde parece que já há uma tentativa de fazer um novo entendimento do que é a escola, o que é a educação, o que é o professor. O primeiro exemplo que eu queria citar é um vídeo do Novo Normal citado pela Unesco.
Tá? Então vocês entram no site da Unesco ou no canal da Unesco do YouTube e aí você tem lá um vídeo do novo normal. É um vídeo de 1 minuto. Aí ele mostra o seguinte, são práticas, vão passando algumas imagens, né? E aí você tem uma prática antiga e aparece assim, normal. E uma prática nova não é normal. Então a primeira que aparece é o seguinte, uma a cada 5 crianças morre de pneumonia no mundo, normal. Cientistas estudando vírus, não é normal. Guerras declaradas, não sei o que, normal. Durante a pandemia, 11 países decretaram cessar-fogo, não é normal. Para opor o antigo normal ao que eles querem dizer o novo normal. E no tema da educação aparece o seguinte, 1 em cada 5 crianças não frequenta a escola, normal. Durante a pandemia de Covid-19, as operadoras móveis concedem acesso online gratuito a recursos educacionais na África. Não é normal. Ou seja, eles querem dizer que que fazer o estímulo contrário, na verdade, que você entenda que é tão bom que todas as pessoas tenham acesso à internet pelo celular. Olha, os africanos conseguem fazer pesquisas, coisas que nunca imaginaram no antigo normal. Olha o novo normal, como que ele é bom. Né? Esse não normal precisa se tornar o novo normal. Então, é como se você quisesse um modelo de educação totalmente, né, 100% mediado pela tecnologia. Ainda que voltasse às aulas presenciais, como seria bom que todos tivessem celular e tivessem acesso à pesquisa e etc. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma iniciativa da Unesco, também da Unesco, chamada Futures of Education. É uma iniciativa liderada pela Unesco para repensar a educação no futuro, tendo em vista a Agenda 2030 da ONU. E tem uma publicação desse Futures of Education chamada Educação em um Mundo Pós-Covid. 9 ideais para ações públicas. E aí, entre essas 9 propostas, eu destaquei somente uma. Vou ler aqui para vocês. O panorama educativo do mundo atual está experimentando uma transformação radical. Muitas das trocas que se gestaram durante algum tempo se aceleraram com a pandemia. Uma maior consciência e apreço das escolas podem servir de base para o novo surgimento da educação pública, que transforma a ideia do ensino nas escolas. Isso não significa de modo algum que se pode prescindir das escolas como lugar físico. Ufa, ninguém quer acabar com as escolas. O espaço físico definido pela escola como principal lugar de aprendizagem segue sendo uma característica central dos sistemas de educação formal em todos os níveis. A crise da Covid-19 nos recordou a importância das escolas como centro de serviços sociais no que diz respeito à alimentação. Em sua qualidade de centros comunitários, as escolas podem oferecer um respaldo firme para a autossuficiência e para cultivar relações ecologicamente sustentáveis com a natureza. O mais importante é que o espaço escolar facilita as relações sociais. Não tem nada a ver com o ensino. É a escola para você encontrar os amiguinhos, para você adorar a Pachamama e para você comer, né? Para você fazer lá a sua social. Para aprender nada, essas pessoas não entendem que a escola é um lugar de aprendizagem. Ou elas não entendem o que é aprendizagem. Tá? E o professor? E o professor? Onde é que fica o professor nesse lugar? Né? Faz alguns anos que temos visto que a ideia de um modelo escolar único deu lugar a uma variedade de formas de dar aulas, mais avançadas em alguns lugares que em outros, mas que estão mudando os panoramas educativos em todo o mundo. Cabe esperar cada vez mais formas híbridas de ensino e de aprendizagem, em diferentes espaços, dentro e fora da escola, em distintos momentos, empregando uma multiplicidade de meios e métodos. Fundação Lehman. Então tem uma notícia na revista Isto É. Professores pretendem usar mais ferramentas de TI na volta às aulas. Uma pesquisa encomendada pela Fundação Lehman, sempre a Fundação Lehman, mostrou que 55% dos professores da rede pública de ensino consideram essencial que as escolas tenham acesso à internet para a retomada das aulas em 2021. Segundo a pesquisa, os professores estão mais preparados e 73% pretendem utilizar mais ferramentas tecnológicas para lecionar do que usavam antes da pandemia de Covid-19. Ou seja, mesmo que as coisas voltem ao normal, vamos usar a tecnologia. Para 81% dos professores,
A tecnologia é uma grande aliada na promoção de um ensino mais ativo. No entanto, 45% dos profissionais consideram a conexão à internet adequada atualmente e quase 30% não tem qualquer internet na unidade escolar. E aí uma gerente da Fundação Lehman vai dizer: com o isolamento social e o fechamento das escolas, o ensino remoto foi implementado em caráter emergencial. Em 2021, vamos migrar para um modelo híbrido e temos ainda tempo de nos preparar. O nome da moça é Cristiane Castilhos, tá? Gerente da Força Tarefa de Educação Covid-19 da Fundação Lehman. Então estão preparando já o ensino híbrido para o ano que vem, né? A pergunta é, depois de 2 anos de ensino híbrido, será que dá para forçar 3, 4, 5 e isso tornar-se uma coisa normal? Agora, uma desconfiança. Por que será que a Fundação Lehman gosta tanto de ensino híbrido? Outra notícia. Projeto Vamos Aprender, com programas educativos por plataforma online, começa a ser implementado em município X, a estudantes de todas as etapas da educação básica. O projeto Vamos Aprender é resultado de uma parceria da Secretaria de Educação do município X, com a iniciativa desenvolvida pela Undime, com sede, com apoio da Fundação Lehman, Fundação Roberto Marinho, CIEB e Unesco. Tá? O que é esse Vamos Aprender? É você receber o conteúdo pelo WhatsApp. Né? Aí a Fundação Lehman está envolvida. Quanto será que a Fundação Lehman ganhou dessa Secretaria de Educação para oferecer e planejar esse novo modelo, né? Esse Vamos Aprender? Fundação Bill e Melinda Gates, mais uma. Eles têm um negócio agora chamado K12 Education, né? K-12 Education. E aí tem uma publicação. O que aprendemos? Covid-19 e a educação. E entre as descobertas eu peguei algumas aqui. Primeiro, o acesso ao ensino digital não é equitativo. De acordo com a pesquisa, o acesso ao ensino digital cresce na mesma proporção que a renda das famílias. Então, famílias com muito dinheiro têm mais acesso à internet. Famílias com pouco dinheiro têm menos acesso à internet. Obviamente, a consequência disso é que você vai investir dinheiro para, digo assim, os estados, né, os governos, investir dinheiro para comprar tecnologia para aquelas pessoas que não teriam acesso à internet. Tá bom? Esse documento ele é o mais nojento de todos, porque nesse documento aparece assim, em vez de latino, né, Latinx. Nossa, é muita miséria. Essa Fundação Bill e Melinda Gates é a pior de todos, né? E, bom, a gente consegue ver, né, todo o envolvimento da Fundação Bill e Melinda Gates com o tema da pandemia, né? Quantas vezes o Bill Gates apareceu a público para falar? Eu acho que ele é um dos grandes investidores da vacina, né? Aliás, a vacina de Oxford, os testes aqui no Brasil foram financiados pela Fundação Lehman. Grande surpresa também, né? Enfim, vocês conseguem perceber que tem uma agenda, né? Não é um acidente o que está acontecendo. Olha, veio a pandemia, vamos ver como que a pandemia se desdobra em economia, no comportamento das pessoas, com relação à fé, com relação à educação. Não é um acidente, tá? As coisas parecem ser cuidadosamente preparadas. Nossa, você tem uma corja, né, envolvida nisso. Você tem políticos vendidos, né? Você tem a mídia, do mesmo modo vendido. Na mídia, o que me lembra mais de imediato agora é quando a fraude estava acontecendo nas eleições dos Estados Unidos e o Biden virou, muito entre aspas, na Geórgia. E aí a Globo entrou ao vivo, né, mostrando o lugar onde estavam sendo contados os votos. Aí o repórter falava assim, a gente consegue ver aqui alguma aglomeração. Ele não conseguia falar aglomeração. Uma grande uma festa de pessoas. Eles não conseguem associar a aglomeração ao Partido Democrata. Porque os progressistas não aglomeram. Os revolucionários, os ultracomunistas não aglomeram. Só quem aglomera somos nós. Tá? É o pessoal que frequenta a igreja, que gosta de estudar. Esse pessoal aglomera. A esquerda não. Tá bom? Então vejam claramente, há claramente uma agenda, né, para fazer com que a pandemia gere diversos desdobramentos em diversas áreas do conhecimento ou áreas próprias da vida humana. Tá bom? E como eu acho que deixei claro aqui, a educação ela não vai ser diferente. Parece também haver uma agenda preparada para transformar a educação. Nós já vimos que o professor hoje, ele miseravelmente
está muito distante daquele professor, como mostrado por Santo Tomás de Aquino, que quer conduzir o aluno por uns caminhos do conhecimento, mas que o aluno se faça, né? Não é o professor que vai enfiar conhecimento no aluno. Ele vai dar o mínimo, né? Mas aquele mínimo que já existe em potência na alma do aluno, e vai deixar que o aluno cresça, né? É como disse o Corção, o educador não é como alguém que está esculpindo uma estátua. Ele dá o subsídio ao próprio aluno, ele mesmo vai se construir, ele mesmo vai se fazer. Tá bom? Isso está muito ligado a esse péssimo entendimento que a gente tem sobre a alma humana. A alma humana não é mais entendida como a gente entendia na filosofia de escola realista, né, de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, mas é entendido somente como as reações do sistema neurológico, cérebro e sistema nervoso. Isso é a alma humana. E num sistema como esse, onde para a educação importa muito o comportamento das pessoas, como as pessoas vão se comportar, né, é muito fácil que a educação seja moldada por diversas outras coisas que não o professor. Como o Luciano mostrou algumas aulas atrás, a telenovela. Como a telenovela conseguiu mudar a cabeça das pessoas, né? Enfim, esses logos que aparecem aí do nada, Átila Yamarino, ninguém nunca tinha visto esse cara. Do dia para a noite teve 5 milhões de visualizações no YouTube e se tornou o grande guru da pandemia, né? A pandemia só acaba quando ele decretar que acabou. Participou de live com o ministro do Supremo Tribunal Federal, conversou com o presidente do Congresso Nacional, tá? Então, qualquer um hoje consegue fazer uma coisa como essa. Eu tinha dito que eu terminaria falando do pesquisador Sugata Mitra. É um indiano, gente. Depois procure no YouTube. Tem aulas dele legendadas em português, né? Ele fez 2 experimentos. O primeiro é chamado Hole in the Wall. Ele trabalhava num escritório da IBM na Índia, né, que ficava na periferia, né, num vilarejo muito pobre. E aí o que ele fez? Ele colocou um computador na parede com um buraco. E aí ensinava assim para as crianças que se aproximavam, ó, aperta aqui com o mouse, botão esquerdo, botão direito, teclado, e deixava aquilo ali. Quando ele voltava alguns meses depois para verificar o desenvolvimento daquelas crianças, elas tinham aprendido diversos comandos, né? Aprendiam a fazer diversos comandos no computador e tinham adquirido, por exemplo, um grande vocabulário em inglês. Alguns aprendiam 200 palavras, 100 palavras em inglês, né? Então, o que ele descobriu com isso daí? Que a criança, ela se educa sozinha. Ela não precisa do professor. Se você tem a criança e um computador, a criança vai sozinha. Isso, de algum modo, não é tão diferente do que a gente viu com Santo Tomás, né, quando a criança literalmente está fazendo a descoberta. Você tem a descoberta quando ela é o aluno agindo por ele mesmo, e o ensino, né, quando alguém auxilia o aluno a atualizar conhecimentos. Não é tão diferente disso. Mas o segundo projeto dele, chamado School in the Cloud, parece ser um pouco ou muito mais agressivo. School in the Cloud é o seguinte: reúne as crianças na escola, né, e aquelas crianças elas vão ter um conteúdo para pesquisar. E elas vão fazer pesquisa durante o dia. São contratados alguns profissionais que não são professores, mas são somente incentivadores. Propositalmente, são senhoras de idade, como se fossem vovozinhas, né? Para quando os alunos estiverem muito cansados de pesquisar, que essas senhorinhas pudessem incentivar, vai lá, não, descansa aqui um pouquinho, daqui a pouco você volta lá e pesquisa de novo, tá bom? Então esse é um modelo de escola onde não existe o professor. E o Sugata Mitra, ele recebeu milhões para fazer esse experimento, e esse experimento já está difundido em diversos países do mundo, né? Quanto tempo que as autoridades do mundo inteiro vão perceber que elas estão fazendo basicamente o mesmo percurso? Você está colocando os alunos somente com o computador e tem um professor que é um tirador de dúvidas. Quanto tempo até perceber que o professor não é um tirador de dúvidas? Ele é somente um incentivador. É como se fosse um coach de alunos, né? Mas o professor, como tradicionalmente se entendia, esse vai deixar de existir. Não é uma coisa que vai acontecer no ano que vem, apesar da marcha da revolução ser igualmente, né, ser assustadora, né? A gente esperava que essas coisas fossem acontecer, fraude em eleições, agenda ambiental, Pachamama, mas a gente não esperava que fosse nessa velocidade. Como o mundo mudou, né,
do ano passado para cá. Foram transformações atrás de transformações. Mas para que a gente não termine nesse clima de melancolia, tristeza e desespero, meu Deus, acabou, volta Jesus, para que a gente não termine desse jeito, vale a pena a gente olhar para o passado e copiar o exemplo dos nossos irmãos na fé católica que viveram períodos de revolução como os nossos, né? Falar de Lutero, para mim, é falar de Santo Inácio de Loyola. Porque o Santo Inácio ele parece ser o anti-Lutero. O que Lutero fez pela desobediência, Santo Inácio parece ter feito pela obediência, né? Pelo amor ao papado, pelo amor ao Papa. Santo Inácio, ele era um soldado, servia ao exército, à coroa espanhola, como cavaleiro, né? E lutou guerras pela coroa espanhola. E era católico também. Com certeza ele estaria pronto para passar a espada no pescoço do Lutero se precisasse. Ele estaria pronto para isso. Mas não foi esse o caminho que ele escolheu. Ou não foi esse o caminho que a Divina Providência escolheu para ele. Santo Inácio sofre um acidente, se eu não me engano, em 1520 ou 1521. E da recuperação desse acidente, ele entra em contato com 2 livros, né? Um sobre a vida de Cristo e outro sobre uma história da vida dos santos. E ele vê aquele ideal de pessoas abnegadas, né? Que trocaram tudo por Jesus Cristo, e começa a se perguntar, por que não eu? Por que essas pessoas conseguiram e eu não consigo? E ele termina concluindo que ele também foi chamado para isso, né? E passa pelas diversas universidades, vive uma vida penitente, cresce espiritualmente até fundar a Companhia de Jesus, né? Que é uma ordem muito ligada à educação e à vida espiritual, né? Então, o Inácio de Loyola, ou melhor, o Inigo, que é como ele era chamado antes de frequentar a Universidade de Paris, ele poderia até fazer um bem pela igreja e pela humanidade como o capitão, como uma pessoa, o leigo, sem tanto envolvimento da vida espiritual. Mas a força que o santo acrescentou à resistência à Revolução Protestante é uma coisa que no mundo a gente não tem um outro exemplo, né? Vejam os filhos espirituais dele: São Francisco Xavier, apóstolo da Índia; São José de Anchieta, apóstolo do Brasil; São Pedro Canísio, apóstolo da Alemanha; São Edmundo Campiano, apóstolo da Inglaterra. Quantas almas essas pessoas levaram, né? Aliás, hoje nós somos católicos, de algum modo nós devemos a eles. Foram eles que trouxeram o catolicismo para cá, né? Foram eles que se dispuseram a largar tudo, né, para entrar nessas matas aqui do Brasil e converter essa gente estranha, ao cristianismo, né? Antes que os protestantes chegassem, tá? Então, de algum modo, nós devemos a nossa fé a esses jesuítas. E nós podemos copiar o exemplo deles também, né? O que Santo Inácio fez foi refundar uma escola de santidade, coisa que não havia, né? Coisa que poderia ter ajudado o Lutero. Ele refundou uma escola de santidade. Venha, você quer ser católico? Faça os exercícios espirituais e eu vou te mostrar, né, o caminho da santidade. Não só isso, vejam que os colégios da Companhia de Jesus, eles estão muito próximos das universidades. Lá na Universidade de Coimbra, de frente você tem o Colégio da Companhia de Jesus. Universidade de Salamanca, de frente você tem o Colégio da Companhia de Jesus. Então eles entenderam também que havia um papel a se cumprir na educação. Era desenvolver a alma, né, a parte da alma que recebe as graças, mas desenvolver aquela parte superior onde atua a razão também. E essa razão, ela cria um vaso, né? O vaso que deposita a fé e que ele fica intransponível, de tão duro, né, de tão forte que é. Então, algumas ações que nós podemos ter que são mais midiáticas, elas realmente enfrentam, né, a marcha da revolução. Estava vendo agora um vídeo dos alemães na rua, contra o lockdown, contra a máscara, contra a vacinação obrigatória. É muito bonito. É emocionante ver, ainda mais num país morto, né, como é não só a Alemanha, mas como a Europa inteira. Infelizmente, a revolução passa lá sem muita dificuldade. Graças a Deus não é o nosso caso aqui no Brasil. Mas nada se compara a esse trabalho a longo prazo feito com a educação, tá? Então, a educação, uma educação séria, católica, né, e realmente muito ligada com a tradição da igreja, né, e com o que há de melhor em filosofia, ela tem uma capacidade de resistir à marcha da revolução durante muitos anos, tá bom? Então eu queria deixar essa lição, que a gente, claro, tem aquele enfrentamento de imediato, mas que a gente possa pensar
ao longo prazo. Também que a gente possa oferecer uma resistência muito maior. Algo que dure para os nossos filhos e para as futuras gerações. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e que viva Cristo Rei. Viva! Viva!